Olá, estamos aqui em mais um episódio do Sem Filtro Podcast Científico e hoje esse tema tá assim, incrível, porque eu queria falar desse tema já tinha um certo tempo. E eu convidei aqui o meu colega de especialidade, Dr. Eduardo Pandini, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou falar um pouquinho aqui sobre o seu currículo, tá bom? Vou resumir. Bom, formado na UFES, certo? Isso, Depois da UFES, fez aí 1 ano de serviço militar no interior do Amazonas, no interior do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. Depois você vai falar mais pra gente sobre isso, tá? Residência em infectologia no Instituto Emílio Ribas, que, para quem não sabe, é o maior hospital de doenças infecciosas da América Latina. Pós-graduado em... Controle de infecção hospitalar. Muito bem, recém-pós-graduado, todo feliz com o 2 meses. seu novo certificado, né? Isso aí. Então, quer dizer que você teve uma experiência de 1 ano no meio da selva. Isso. Eu me formei em 2014, julho de 2014. Trabalhei um pouquinho no Espírito Santo. E como muita gente, muitos homens, né, recém-formados em medicina, fui chamado para o serviço militar. Eu optei por me voluntariar para ir para o interior do Amazonas, basicamente para escapar do Rio de Janeiro. E também porque eu já queria fazer infecto naquela época. E fiquei, então, a São Gabriel da Cachoeira, fronteira com Venezuela e Colômbia. População indígena, assim, é o município com maior população indígena do Brasil. Então, É mesmo? dá uns mais de 90%. Olha só. E vi muita coisa, assim, muitos casos de malária, muitas infecções de partes moles, né? Uma população muito carente aquela população indígena, né? Muita gente desnutrida, muita infecção, muita intoxicação por mercúrio. Infecções relacionadas a saneamento básico, que não devia ter. Não tinha saneamento básico na cidade. Entendi. Né? E você falou pra mim que você já tinha na sua cabeça que você queria fazer infectologia. Sim. E da onde saiu essa ideia? Conta pra mim. Quando eu estava no 4º período da faculdade, a gente começou a acompanhar, começou a ter aula de microbiologia, né? Então, pela primeira vez na faculdade, a gente começou a ver as doenças, né? E eu todo empolgado, poxa, agora vamos aprender nas doenças infecciosas e tal. Eu odiei as aulas. Mentira! Assim, é porque acho que o professor não ajudava, né? Mas aí eu pensei... eu vou tentar aprender de alguma outra forma. Eu comecei a acompanhar, eu não tinha nem feito semiologia, né, propedêutica, que eles chamam. Sim. Comecei a acompanhar um ambulatório de medicina tropical, lá da UFES. E eu me encantei. Isso, né, quarto, quinto período. E aí, quando chegou mais ou menos na metade do curso, basicamente eu já sabia o que eu ia fazer. Na verdade, eu acho que a Infecto me escolheu, né? E não eu. Ah, que lindo. Eu Eu também compartilho do mesmo sentimento, tá? É verdade, eu também acho que fui escolhida por ela. Porque realmente é uma especialidade muito incrível, né? E olha só, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência de ter feito infectologia no Emílio Ribas. Eu fiz infecto em São Paulo também, em outro hospital lá. Só de fazer residência em São Paulo já é algo incrível. Né? Eu sempre falo para todas as pessoas que eu converso que, cara, se você tiver a oportunidade de fazer residência em São Paulo, não pense 2 vezes, vá. Vai. Só quem fez sabe. Os grandes centros estão lá. Né? Tudo tá lá. Tudo começa e termina lá, né? E conta pra gente sobre o Emílio Ribas. Eu acho que nem todo mundo conhece esse hospital. E como que foi para você fazer a sua residência lá? Gente, só para vocês se situarem, né? O Emílio Ribas existe desde o século XIX, então era o hospital de isolamento. Quando tinha uma epidemia em São Paulo, os pacientes eram encaminhados para lá. Ele ficava na periferia de São Paulo até a cidade crescer e engolir o hospital, né? E basicamente é um prédio de 8 andares, com quase todo ele, na verdade todo ele dedicado a doenças infecciosas. Na minha época de residência, então de 2016 a final de 2018, começo de 2019, tempos pré-Covid, né, ele era basicamente um hospital de AIDS. 90% dos pacientes eram pacientes AIDS, então são pacientes extremamente complexos, extremamente graves. A gente brincava que depois que a gente passava pelo Emílio, a gente nunca mais falava que um paciente estava em mau estado geral, porque é só aqueles, né? Assim, Incrível essa observação. Então, assim, AIDS, muitos deles com tuberculose, com outras doenças infecciosas associadas, né? E algumas outras coisas diferentes, né? Paciente vindo, sei lá, de Bangladesh com malária falciparum,
paciente vindo do Líbano com brucelose. Doença do Nilo. Doença do Nilo Ocidental. Cheguei a pegar a epidemia de febre amarela, né? Tava no meu estágio de pronto-socorro, né? Então, o fato de estar lá, no meio, né, da hospital tão grande, com preceptores aí renomados no Brasil todo, isso acho que colaborou muito para a minha formação. Eu jamais teria conseguido adquirir o conhecimento que eu tive, né, trabalhando sozinho, por fora, assim. Nunca, jamais. Isso eu também tenho certeza. A residência médica, no meu ponto de vista, é o que falta na vida do médico para ele se tornar um grande médico, assim. Sim. No Emílio, em particular, eu senti também que, assim, meu crescimento também como ser humano, porque a gente lá, né, tratava muitas pessoas que eram marginalizadas pelo resto da sociedade, né? Então, a gente, às vezes, era o último porto seguro que acolhia aquelas pessoas. Exatamente. Imigrantes, né? Moradores de rua, população trans, que muitas vezes é negligenciada. Pela própria família. Pela própria família, né? Então, a gente cresceu muito, né? Não só eu, com todos os nossos colegas, crescemos muito como seres humanos e como profissionais lá também. E nesse tempo que você ficou lá, você falou que você viu muita coisa diferente, né? Conta pra mim, assim, alguma coisa que te marcou. Tipo assim, eu vi uma coisa que eu nunca esqueci, ou em termos de raridade, ou em termos de proporção. O que você lembra? A gente viu um caso, eu não cheguei a ver esse paciente, eu vi esse paciente uma vez, na verdade. Um caso de paracoccidioidomicose, que é uma micose endêmica, né, que está associada à plantação de café e tal. Mas é um menino jovem, ele teve uma forma cutânea, que é raríssima, né? Que basicamente pegou o rosto dele todo, depois ele teve várias infecções secundárias, infecções ósseas junto também. Mas foi um caso assim que, se não foi publicado por algum dos meus colegas, deveria ter sido, sabe? Porque foi uma coisa simplesmente dramática. Depois saiu bem depois. E ele vivia com HIV também? Não, esse não. Esse não vivia com HIV. Entendi. Bom, você falou que você terminou a residência e voltou para cá, né? Para Colatina. Março de 2019. E um ano depois, por aí, de você trabalhando aqui, foi decretada a pandemia, certo? Isso. Fizemos 5 anos aí. Estamos em março de 2025. Então, fizemos aí 5 anos que a pandemia foi decretada. Se você pudesse resumir a pandemia em uma palavra. Horror. Assim, eu acho que só quem esteve lá dentro, quem viu com os próprios olhos, entrou numa UTI com um paciente Covid, sabe dizer a dimensão da tragédia. Tá? Eu vejo com muita preocupação e muito desprezo, inclusive, gente que hoje minimiza o tamanho do desastre que foi, tá? A gente perdeu, eu acho que já passou da casa de 700 mil, né? Foi. Assim, se a gente não tiver isso em perspectiva, a gente cai na falácia desse pessoal negacionista que fala que nem foi tudo isso, nem precisava... Que foi um surto coletivo. Pois foi um surto coletivo, não precisava ter tomado tantas medidas restritivas. Gente, teve alguns momentos de pico que estavam morrendo 3 mil pessoas por dia. Por dia. Um atentado do 11 de setembro por dia, 10 aviões caindo num dia, sabe? Você sabe, Eduardo, que no pico mesmo da pandemia, em um dia eu cheguei no hospital, a gente estava com a saúde emocional muito abalada esse período, né? Uhum. E eu ainda tinha 2 crianças em casa e uma bebezinha de 1 ano, não sei se você lembra disso. Sim. Então, a gente ficou emocionalmente muito abalado mesmo. E eu lembro que um dia eu cheguei num dos hospitais que eu trabalhava e falei assim, doutora, não tem mais lugar no necrotério para colocar corpo. Tá tudo cheio e se morrer mais alguém aqui, a gente não sabe o que vai fazer. Então, são coisas que as pessoas, possivelmente, principalmente as negacionistas, não sabem que existiram, né? Eu não sei se você lembra de uma época, no meio da pandemia, que faltou oxigênio nos lugares do Brasil. Faltou. Em Manaus, teve, acho que foram umas 20 ou 30 pessoas que morreram sem oxigênio, porque acabou o estoque da cidade, basicamente. Eu acho que a gente tem que relembrar algumas coisas para aprender com isso. Pois né? A gente não pode perder isso de perspectiva, sabe? Que o tamanho do desastre, o tamanho do sofrimento humano que aconteceu, né? Que muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitas vezes, como a gente tinha muito medo de transmissão, né? De uma pessoa para outra, a pessoa não tinha nem a chance de velar o ente querido, o pai, a mãe, o marido, a esposa que morria, né? Você sabe que isso é uma coisa que me marcou muito, né?
as pessoas que foram enterradas sem velório. Uhum. Alguns filhos foram enterrados sem que as mães vissem. Sim. E vice-versa. Teve alguma coisa que te marcou muito, que você lembra até hoje, assim, na pandemia? Teve, eu lembro que tem um senhorzinho idoso que ele internou. Eu lembro que naquela época fazia chamada de vídeo, né? Levava um tablet para dentro da UTI, ele conversava com a família. Eu lembro da família despedindo dele, e aí eu acho que 2 horas depois ele foi entubado e não resistiu, assim. Isso você lembra? Foi um dos casos mais dramáticos. Teve vários outros, né? Uma coisa que me veio muito à memória também é como a gente estava muito paramentado, né? Com máscara, óculos, protetor, gorro, enfim. Eu lembro que chegou uma época que a gente pendurava uma foto com o nosso nome por cima do avental. Os profissionais de saúde faziam isso para que as pessoas que estavam lá pudessem interagir com a gente de alguma forma e saber quem estava, a cara da pessoa que estava por detrás de toda aquela paramentação, né? E quantas vezes eu já vi as pessoas não se paramentando para entrar, não se importando em espalhar o vírus, né? Como se realmente não fosse algo importante. Era uma doença extremamente contagiosa. Extremamente né? Então, contagiosa. Essa era uma responsabilidade coletiva, deveria ter sido, né? E você trabalhava onde na época da pandemia? O grosso do meu trabalho ficou concentrado no Hospital Silvio Avidos, que é o hospital estadual, né, de Colatina, que basicamente serve toda a região noroeste do estado, leste de Minas, etc. Também cheguei a trabalhar na Santa Casa, né, Colatina, e no Hospital São José, a partir de 2021. Mas o grosso do meu trabalho foi no Silvio Avidos. Eu me lembro que lá foram construídas umas estações temporárias, assim, para receber esses pacientes também, né? Foi uma tenda improvisada, como se fosse um hospital de campanha, né? Hospital de campanha. E você se lembra se nessa época que você trabalhou lá, o hospital ele participou de uma dessas distribuições de kit Covid, algum dos hospitais que você trabalhou passou por isso? De prescrever mesmo, assim, aquelas doenças, aquelas receitas Ctrl-C, Ctrl-V, assim? Nos hospitais, não. Que você trabalhava. Não. Tinha, assim, um ou outro que prescrevia por conta própria. Claro que no começo, quando a gente não tinha absolutamente nenhum recurso, a gente prescrevia para os pacientes internados. Agora, liberar kit Covid para a população geral, como alguns hospitais fizeram, que eu me lembre, não. Assim, mas, você sabe? Assim, eu não cheguei em... não. Teve alguns poucos momentos que eu cheguei a atuar diretamente com o paciente com Covid. Eu entrava nas UTIs, entrava em todas as UTIs diariamente, discutia com os médicos, aquele paciente ali, vamos deixar vamos aumentar o oxigênio, esse aqui acho que vai precisar ser entubado, esse aqui está com infecção secundária, vamos entrar com antibiótico e tal. Mas poucas vezes eu atuei diretamente com pacientes, né? Então... a gente ficava mais para as discussões de caso mesmo, né? Mas eu lembro que tinha alguns colegas que prescreviam e falavam, pressionavam a gente, ridicularizavam, né? Eu lembro que... Mas a gente também tem uma outra questão que tem que manter em perspectiva. A letalidade, ela variava muito, não só em relação à idade e comorbidade, mas situação socioeconômica. Isso foi visto no Brasil todo. A população mais pobre morria muito mais. Por vários motivos, né? Acesso à saúde e tal. Exatamente. Então, se você não levar isso em consideração... Eram cálculos que eram feitos baseados no quê? Em vozes da minha cabeça. Muitos cálculos foram feitos baseados em vozes da minha cabeça. Né? Muitas taxas, muitos estudos publicados, entre aspas. Né? Quantos estudos horríveis foram publicados durante esse período? O que se dizia, né, na época, né? Nunca se publicou tantos artigos né, quanto na época da Covid e tal. Mas nunca se publicou tanta coisa ruim, né? Inclusive... O próprio artigo do DJ Raul, que começou a história toda, ele foi retratado, né, recentemente. Ele foi retirado, não é isso? Tem uma tarja enorme, tipo, retratado. Retratado. Se você abrir ele, porque foram várias violações éticas e de metodologia mesmo que o pessoal... O artigo foi publicado em uma semana, porque o editor da revista era amigo dele. E depois de 4 anos e meio do pessoal batendo em cima... Finalmente ele foi retratado. Aí, assim, nós dois somos entusiastas da ciência, né? Nós acreditamos na ciência. Totalmente. Uma das vantagens da ciência, uma das coisas admiráveis da ciência é que ela tem um processo de correção, autocorreção.
esse artigo aqui, ele chegou a uma conclusão, mas o outro publicou um negócio melhor e a gente viu que esse aqui estava errado. Mas nesse caso, poxa, levou 4 anos e meio. Então, assim, os cientistas são seres humanos, estão sujeitos à influência de ego, à influência financeira, influência política ideológica. Então, isso influencia. Então, isso ajuda a explicar por que um artigo igual desse do Didier Raoult ficou 4 anos e meio de pé, igual o artigo do Wakefield, aquele falando que a vacina do sarampo causava autismo. Ele foi publicado em 98 e caiu, acho que em 2012, se não me engano. Demorou. Né? Então, 14 anos. Demorou. Assim, esse processo de autocorreção, na prática, ele não é tão bom quanto a gente gostaria. Exatamente. Falando em vacinas, eu não sei você, mas eu vi, quando as vacinas começaram a ser aplicadas na população, né? Eu vi, assim, uma diferença enorme na quantidade de necessidade de leitos hospitalares para as pessoas que tinham Covid. Né? É como se, num belo dia, algum tempo depois da aplicação em massa na população, basicamente a Covid virou uma doença ambulatorial e pouquíssimas pessoas começaram a precisar internar, né? Depois disso. Você viu dessa forma também? Vi. A gente começou aplicando a Coronavac, né? Aquela vacina de vírus inativado, produzida na China e tal. A gente começou a aplicação dela no meio da maior onda de Covid que a gente teve, que foi a onda da Gama, né? Em primeiro trimestre ali de 2021, mas um pouquinho, fevereiro, março, abril de 2021. A gente viu claramente que começou pela população de tipo 90 anos, né? Aí as pessoas com 90 anos começaram a parar de morrer. Aí morria até os 80. Né? E aí, com a hora que começou a vacinar as pessoas com 80, aí começou a morrer de 70 para baixo só, né? Começou a ver que essa faixa etária vacinada já não morria tanto. E aí foi caindo. As curvas, se você dividir por faixa etária, você vê claramente esse efeito. É claro que depois de um tempo, a Coronavac se mostrou eficaz, segura, mas a proteção dela não era tão duradoura. Uhum. Então, dali a uns 6 meses, especialmente na população mais idosa, começava a ter casos graves de novo. E aí começaram a vir vacinas melhores, né? Inclusive depois as vacinas de RNA mensageiro, que se provaram cada vez mais, né? Uhum. Que é utilizado hoje ainda, né? Seguras, e já se está tentando, uma tecnologia muito mais moderna, está tentando ser aplicada para outras doenças, inclusive de agora para frente. Entendi. Você acha que, em que momento da pandemia que houve esse delírio em massa das pessoas em relação às fake news sobre vacina, Eduardo? Assim, porque até então todo mundo falava, cadê a vacina? A vacina vai chegar? Estava todo mundo esperançoso para ter uma vacina. Eu me lembro nesse momento, gente, cadê a vacina? A vacina tem que vir, por favor, enviem a vacina. E de repente a vacina veio e virou uma chave na cabeça de uma parcela da população que transformou a vacina no quê? Num monstro, em algo inaceitável, em algo maquiavélico, assim, digamos assim. Você acha que esse momento aconteceu por quê? Eu acho que o quando foi exatamente no momento que ela chegou. Porque aí veio gente questionar, ela foi produzida muito rápido, eu não confio, é uma tecnologia muito nova, que de nova, né, não tem nada, então vem explica, desde os anos 70. Aproveita e explica esse mito aí, que foi produzida rápido e que e realmente de nova não tem nada, vai. É assim, as vacinas até a Covid levavam coisa de 5, 10 anos para ser produzidas, né? No caso da Covid, a gente viu uma produção de vacinas realmente acelerada. Tudo que podia ser acelerado dentro do processo seguro foi feito. Dentro do processo seguro. O investimento foi maior. Recrutar muito mais gente, tendo muito mais dinheiro, você recrutava muito mais gente, você conseguia fazer estudo de segurança e eficácia ao mesmo tempo, que normalmente se fazia um depois do outro, né? Acho que muita gente não sabe que muitos estudos são brecados por falta de insumo. Sim. Muitos estudos param no tempo por anos porque algumas empresas param de investir. Sim, ali chovia dinheiro. E para o Covid, choveu dinheiro. Então, às vezes, um estudo que demoraria
10 anos, 5 anos, demorou 2. Por quê? Porque houve investimento. Sim. Não é verdade? Que mais? E aí, quando veio a vacina da Covid, a Coronavac, não, é a vacina feita da China, a vacina vagabunda, aí entrava toda a questão xenófoba junto, né? Como se a gente não usasse nada da China, né? Pois é. E aí, quando veio a vacina de RNA mensageiro, começou-se a falar que ela modifica o seu DNA, como se... Pessoal que faltou a aula de biologia do ensino médio, né? Vamos falar disso também? Pois é. Como que uma vacina pode mudar o meu DNA e me transformar em outro animal? Gente, o tipo RNA... um jacaré, tipo a minha giardia. Será que uma vacina pode me transformar em giardia? Não tem como. No nosso corpo, não estamos falando de um retrovírus, tá? No corpo humano, o DNA é transformado em RNA, que é usado como um molde para fazer proteína. Né? Síntese proteica. Isso. Você injeta um RNA no corpo da pessoa, nessa vesícula, que foi a inovação da vacina, né? Ela vai produzir a proteína do vírus dentro do seu corpo, em vez de você injetar a proteína numa vacina, né? Vai conferir uma proteção maior, de uma forma mais segura, mas não tem como fazer o processo reverso do RNA virar DNA. E outra coisa, o RNA é uma molécula super instável. Ela se desfaz com questão de dias, semanas. Não tem como um RNA mensageiro ficar no teu corpo por mais tempo que isso. Então, a gente falando, eu tomei a vacina e ela está no meu corpo nos últimos 3 anos, né? Tomei lá em 2021, 2022, ainda tem. Você sabia que teve gente vendendo detox vacinal? Sim, ganhando muito dinheiro com isso, detox vacinal. Tipo assim, toma esse tanto de vitamina no soro colorido aqui, né? Aí já juntou 2 charlatanices numa só, né? Às vezes até mais. Até mais. E para tentar tirar esses resíduos, entre aspas, aí da vacina. Pois é. Aí vinha a gente falando que a vacina tinha nanorobô, que a vacina tinha... fazia você virar uma antena 3G. Não, peraí, essa... Você captava sinal 5G. Mas essa não pegou muito no Brasil porque não tinha 5G na época. Foi chegar depois, né? Mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve, né? Muita gente falando que é de tudo. Inclusive, teve uma pesquisa em 2022, feita lá, acho que na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não lembro. Nos Estados Unidos. Falava o seguinte: 1/3 da população dos Estados Unidos acreditava até aquela época, e acredita hoje ainda, 1/3, que as vacinas de Covid foram responsáveis por um verdadeiro genocídio de pessoas. Morreram milhões de pessoas por vacina. Né? Então não foi o Covid que matou, foram as vacinas. Segundo esse pessoal, foi as vacinas. O mesmo pessoal que agora está enfrentando um surto de sarampo. Exatamente. Não sei se vocês não sabem, né? O Texas, não é isso? Texas agora já começou a ter casos em outros estados também. Foram 150 casos confirmados, 2 óbitos, já não é isso? Já passou de 200 casos. Então me atualiza. E 2 óbitos, ok. Teve o primeiro caso, acho que na Califórnia agora. Só para as pessoas entenderem o que é o sarampo, gente. Sarampo é uma das piores doenças infecciosas que existem. É considerada uma das doenças mais transmissíveis. Ela tem um poder de transmissão gigante. 12 a 18 pessoas, uma pessoa infectada pode passar para 12 a 18 pessoas não vacinadas, tá? Então, isso vai escalando. Sabe qual que é a única doença que chega no mesmo nível? Qual? A Covid variante Ômicron. As duas empatam em questão de transmissibilidade, né? E até os anos 70, o sarampo era responsável por, assim, uma grande parte da mortalidade infantil. E os bebês morrem de sarampo, fazem formas graves de sarampo, atingindo o sistema nervoso central. Sim. Tá? Pode levar a pneumonia secundária bacteriana. E ela o sarampo faz um negócio chamado amnésia imune, que ele faz o seu corpo esquecer da imunidade contra outras doenças. A pessoa que teve uma cachumba, que é aquela doença que você pega e nunca mais tem, né? Se ela pegar sarampo, ela pode ter cachumba de novo, porque o corpo esqueceu. Aqueles anticorpos neutralizantes desaparecem. Exatamente. Amnésia imune. E aí, então, assim, a gente está falando de... Eu não sei se eu tenho palavras para descrever, mas a gente sabe que os Estados Unidos tem uma população anti-vacina gigante, né? E a gente fica muito preocupado, às vezes, os focos iniciais das doenças infecciosas serem na China,
Mas a gente não pode levar só isso em consideração. Você vê lá o que os Estados Unidos está enfrentando agora com o sarampo e outras doenças que volta e meia a gente vê também. Sim. Quando teve a pandemia de 2009, lá foi um grande epicentro. De gripe, né? De gripe. Sim, sim. Na própria Covid, a gente ficou preocupado, vamos fechar, vamos parar de receber voo da China. As várias introduções de Covid no Brasil vieram ou da Europa, principalmente da Itália, e dos Estados Unidos. Então, assim, a questão de você evitar um surto, uma grande epidemia, é um esforço global. É um global. Se você tem um país ou um grupo de países que negligencia isso, coloca todo mundo nisso. Né? E eu acho assim, bom, a minha opinião pessoal é que dentro da infectologia, da nossa ciência das doenças infecciosas, para mim hoje, a principal fake news que existe, assim, a pior, são as fake news contra a vacina. Porque eu sou uma ativista em favor das vacinas. Para mim, a história da medicina ela se divide na era pré e pós-vacinal. Né? Eu poder dar igual eu dei lá as vacinas de dengue para as minhas filhas e ter a certeza que se pegarem dengue vai ser de uma forma branda, que não vai levar as minhas filhas ao óbito, para mim isso é incrível. É claro que a gente poderia assinalar aqui uma lista de fake news dentro da infectologia. Você considera quais, assim, as piores que você já viu? Eu acho que as relacionadas às vacinas são as piores. De longe, são as que têm mais risco, mais impacto, né? Podem ver que a adesão às vacinas de Covid, ela foi grande, né? No mundo todo. Mas a gente vê que numa parcela da população, ela não penetra. Essa parcela X da população, ela não aceita vacina e isso varia, tem no mundo todo, claro. E isso tem o seu grande impacto. Inclusive, em relação à vacina de Covid, você vê uma pouca aceitação e isso passou para outras vacinas também. Você viu agora uma fake news que está rolando, um áudio que está rolando no WhatsApp, que alguém fala que a vacina da Covid foi colocada dentro da vacina da gripe? Pois é. E aí as pessoas não vão tomar a vacina de gripe por causa disso. Pois é. Isso não é verdade, gente. As vacinas são separadas, tá? O que acontece? Acontece que existe uma coisa chamada oportunidade vacinal. São duas vacinas que podem ser feitas juntas. Então, quando você vai lá na sala de vacinas receber, a vacina da gripe é feita de um lado, a vacina da Covid é feita do outro. Né? Então, o nome disso é oportunidade vacinal. É aproveitar que você está indo lá para poder ficar imune às vias de transmissão respiratória de uma vez só, Sim. né? Sim. Então, isso aí, na verdade, não. Já vamos falar logo dessa fake news aí que não procede. E aí, essa questão justamente das vacinas, a gente não tinha um movimento antivacina forte no Brasil. Passou a ter com a pandemia de Covid. E isso transbordou para outras vacinas. A adesão à vacinação de dengue na população alvo, assim, irrisória, perto do que poderia ter sido, porque muita gente com medo de vacinar os filhos para vacina de dengue. De gripe, a mesma coisa. Tem um medo de chegar a sarampo. E, assim, é uma coisa vergonhosa. Eu vi isso, ouvi médicos falando isso, né? E foi, assim, chocante, decepcionante, ultrajante. Médicos, como que o discurso de parte da comunidade médica saiu do eu acredito nas vacinas, mas eu tenho medo dessa vacina da Covid porque ela foi desenvolvida muito rápido. E passou para um discurso, vazou muito rápido, um discurso de eu acho que a melhor forma de você conferir proteção contra uma doença é deixar a pessoa pegar ela. Absurdo. Eu ouvi médico falando isso. Você sabe que isso que você está falando é muito real, que esse discurso antivacina passou para outras vacinas, que essa semana eu ouvi de uma obstetra, né, que ela não aconselha a vacina de bronquiolite para gestante porque ela não confia na vacina. Isso é um grande absurdo. Primeira coisa, o que essa doutora sabe sobre vacinas no total? Se a gente conversar com ela para ela explicar para a gente um único mecanismo de vacinal, para ela explicar, ela não vai conseguir explicar. A maioria das vezes não consegue. E por que ela não crê naquela vacina ali? O que faltou para ela? Pegar um artigo científico e ler e entender o mecanismo de criação de anticorpos daquela vacina? Provavelmente não. Já tá numa situação que se a gente apresentar uma evidência concreta, ela não vai acreditar.
infelizmente. E você acha que nós, como formadores de opinião nessa área, o que a gente pode fazer para tentar diminuir esse movimento tão triste que é o movimento anti-vacinas? Eu acho que esse é um dos maiores desafios dos próximos anos. Assim, a gente pode, talvez, tentar até abordar os pacientes, passar essa segurança, falar, eu tomei a vacina, eu tomei por exemplo, tomei todas as doses Também. das Eu vacinas de já Covid. perdi as contas. Pois é. E a gente fala, tô aqui, não aconteceu nada comigo. Minhas filhas tomaram, estão Pois é. lá também, as duas, meu marido, todo mundo. Ninguém virou jacaré. Justamente. E nem virou antena 5G, Né? E, assim, talvez até tentar alcançar essa população. Existe a população que é hardcore, que não vai acreditar nunca, e tem aquela população que é hesitante, que se você conseguir convencer, que é a maioria, inclusive, se você apresentar a evidência antes desse pessoal de fake news, negacionista, pode ser que eles acreditem em você, né? Eu acho que a gente falando de uma forma séria, Igual a gente está fazendo aqui agora. e empática, né? Exatamente. Eu entendo a sua preocupação, mas olha só, essa vacina aqui, a vacina de Covid, por exemplo, né? Ela tem os casos de miocardite e tal. Gente, os casos de miocardite pela vacina são irrisórios em comparação com os casos de miocardite da própria Covid. É verdade. É assim, eu vi um estudo, acho que foi no Reino Unido, que ele calculou que o risco de miocardite na população vacinada era tipo 1 a 2 casos por milhão a mais, né? E o risco da pessoa ter uma miocardite por Covid era tipo 40 casos. Né? Isso pensando na vacina da Covid, essa vacina de RNA mensageiro da Pfizer, né? Uhum. A Moderna tinha um risco um pouco maior, 6 casos por milhão. Mas nem se compara com os 40 casos por milhão que a própria Covid causa. Exatamente. Né? E que a gente viu bastante, inclusive, da doença. Eu não vi nenhum por vacina, eu vi mas por Covid eu vi. Mas um detalhe, esses casos de miocardite vacinal, eles tendem a ser mais leves. Então, o risco de óbito ainda é muito menor. Muito menor. Né? Do que essa estatística. E aí, assim, depois que começaram as campanhas, começou uma onda de todo mundo, inclusive jovens, né? E pessoas de meia idade que morreu de meningite, morreu de foi vacina. Foi a vacina. Gente, né? isso é bizarro. Pois é. Morreu essa semana aí, infelizmente, um colega médico, não lembro de onde ele é, e todo bombadão, todo saradão enorme, gigante, que tinha um Instagram onde ele falava sobre estilo de vida, saúde plena. E você via pelo corpo do médico que não tinha como ele chegar àquele tamanho sem anabolizante, né? Não tem como, a gente sabe, né? Sim. Que o corpo sem anabolizante, ele tem um limite ali, né? E ele já tinha ultrapassado aquele limite. E o que tinha de gente escrevendo debaixo da matéria que o que tinha matado ele foi a vacina. Sim. Sabe? Então, realmente, eles começaram a colocar todas as causas de morte como sendo da vacina. Sim. E aí, assim, vamos lembrar. A pessoa que pega Covid, ela tem um risco aumentado de evento cardioembólico, infarto, trombose AVC, tromboembolismo, né? Por 2 a 3 anos. Esse risco, depois ele começa a diminuir, tá? Isso sem contar as reinfecções. E às vezes a pessoa ela pegava Covid, dali a 3 meses ela vacinava, dali a 3 meses ela tinha um evento trombótico. E então, tinha esse viés. E aí, o que foi que causou? Foi a vacina ou foi a Covid que ela teve antes? Né? A pessoa que é vacinada que ela está vacinada antes de pegar Covid, ela diminuía o risco de evento trombótico pela metade. Pela metade, ou até menos. E outros, aqueles síndromes pós-Covid, caía mais. Tem um estudo da Suécia que mostrou isso. Mas, assim, a pessoa que pegava Covid e depois vacinava, tinha esse viés. Né? E aí, o que matou ela? Foi a vacina ou foi o próprio trombofilia, né, causada pela Covid? Aí, claro, todo mundo vai culpar a vacina. Não, sempre. Sim. Não pode perder uma oportunidade de fazer isso. Eduardo, você lembra do surto coletivo das máscaras? Quem usa máscara, quem não usa máscara? Sim, sim. Teve gente falando que usar máscara aumentava... A máscara retinha CO2, você ficava doente, você ficava sonolento e podia morrer, né? Você sabe que em um dos hospitais que eu trabalhava, eu nunca vou me esquecer disso, teve um médico específico
que ele só trabalhava sem máscara, sem máscara, sem máscara, e também ele não se vacinava. Até que chegou um ponto que o hospital disse que todos os médicos deveriam mostrar a carteirinha de vacinação para poder trabalhar, né? E esse médico, ele parou de trabalhar, porque ele não queria nem se vacinar e nem usar máscara. E ele não foi mais trabalhar naquele hospital. Ou seja, ele preferiu perder aquele emprego do que usar uma máscara para trabalhar. E a gente viu, falando um pouco de coisa engraçada, a gente via nas redes sociais as mais loucas máscaras possíveis. As pessoas teve uma época que faltou máscara. Sim. E eu vi as pessoas colocando calcinha, absorvente, recortavam um galão de água. Você lembra disso? Teve uma cidade, eu não lembro que cidade, lá no estado do Rio de Janeiro, fizeram umas máscaras de papelão que a pessoa botava assim, não servia para nada. Né? Gente, a gente viu muita coisa louca durante essa Pois é. pandemia, né? Mas uma coisa eu penso e queria te perguntar se você tem a mesma opinião. Essas mentiras causaram algumas consequências irreparáveis, né? Demais. A própria questão das máscaras, né? E das vacinas, principalmente. Eu acho que isso gerou... O movimento anti-vacinas se fortaleceu absurdamente no mundo todo. Eu acredito que vai levar algumas décadas, se tiver um esforço, inclusive, de questão de mídias sociais aí para combater isso, que eu não estou vendo, pelo contrário, porque esse tipo de conteúdo polêmico dá mais view, dá mais remuneração por patrocínio, né? Então, é do interesse manter essas coisas polêmicas. Então, eu acho que o dano ao coletivo, né? Da mentalidade coletiva da população, o dano sociocultural vai persistir por muito tempo. Então, isso vai impactar na adesão a vacinas, vai impactar, e já está impactando, na credibilidade dos governos, na questão da aceitação de medidas epidemiológicas, né? Por parte dos governos, as pessoas se oporem pelo simples fato de ser o governo, não acreditarem no governo. Isso no mundo todo também. É um momento em que a ciência se misturou com a política, a coisa complicou mais ainda. De forma vergonhosa. Vergonhosa, tá? né? Eu acredito que, por outro lado, tem uma parcela que olha para esses médicos negacionistas e agora se questiona se eles realmente têm essa formação toda, porque antigamente o médico era uma espécie de divindade, né? O conhecimento dele é inquestionável. Agora as pessoas estão se Isso questionando. hoje... E isso não é ruim, não, tá? Sim, eu acho ótimo. Eu acho isso ótimo. Porque tem muito médico picareta. Eu acho que o seu podcast, ele é criado nesse sentido. De favorecer, de promover a ciência dentro o que é correto mesmo. Mas tem muita gente que está embarcando numa onda perigosa de fazer uma medicina que não é baseada... Esdrúxula, medíocre, né? Então... eu sempre falei isso pro meu pai. Pai, olha, tudo que eu não quero na minha vida é ser uma médica medíocre, sabe? Eu quero estudar o máximo que eu conseguir para fazer uma medicina de qualidade. E o que eu vejo de medicina ruim, medíocre, sabe? Assim, no Instagram hoje, é por isso que eu tô aqui, sabe? É por isso que eu chamo vocês para me ajudarem. Porque se eles têm voz na rede social, nós que fazemos uma medicina correta, a gente também precisa ter. Tem que ter. Por mais que eles façam muito mais... Engajamento. Mas a gente tem que marcar território. A gente tem que marcar território. Olha, eu queria muito que agora a gente aproveitasse esses momentos finais da nossa conversa para mandar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente sobre fake news, sobre vacinas, sobre kit Covid. Eu acho que a gente tinha que aproveitar essa oportunidade de fala mesmo e dizer que as vacinas são seguras, que as vacinas são confiáveis, que as pessoas não precisam ter medo de se vacinar. Sim. Que não é para acreditar na mensagem do Zap que mandaram no grupo da família, falando que sei lá, que a vacina de dengue vai te matar, a vacina de Covid vai te matar, que é para lavar a mão com vinagre, igual eu vi acontecer no começo da pandemia de Covid, que o termômetro infravermelho vai danificar seu cérebro, sua pineal. Nossa, eu sabe? lembro dessa. Eu vi médico se recusando também. a ser medido com termômetro na testa. Então, assim, não acreditem em tudo que vocês recebem pelas mídias sociais, tá? Pelo Instagram, pelo WhatsApp. Acreditem em fontes confiáveis. Porque tá? às vezes você passa isso num grupo de família, por exemplo.
E ali vai ter, você é uma pessoa jovem, ali vai ter uma senhorinha de 70 anos que vai deixar de se vacinar pelo que ouviu. Você não vai ficar ruim ou morrer, mas com ela isso Sim. pode acontecer. Ou ela vai repassar para um outro grupo de pessoas que também vai vir uma reação em cadeia. E é assim que as fake news se propagam, Sim, né? sim. Igual um vírus. Igual o vírus. É bem viral, inclusive. Bom, eu queria te agradecer muito pela sua vinda aqui. Achei muito maravilhoso esse nosso bate-papo. Eu queria que você também falasse um pouquinho, se despedisse das pessoas. Bom, obrigado, gente. Eu acho que tem muita coisa para falar desses 5 anos aí trágicos que a gente viu. O mundo virou de cabeça para baixo, basicamente. Daria para uma conversa de 2, 3 horas, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que deixar essas mensagens, né? Gente, a Covid não foi brincadeira, tá? A gente está bem hoje, em grande parte, por causa das vacinas, que foram uma revolução tecnológica. Exatamente. Que eu acho que vai ficar para a história, tá? E a gente tem que valorizar isso, tem que acreditar nisso e não pode dar ouvidos para fake news. Eu acho que esse é a grande recado de hoje. Eduardo, muito obrigada. Eu espero que você venha aqui de novo, né? A gente tem muita coisa para conversar. É só chamar. Pode deixar. Eu agradeço vocês por terem ouvido até agora. Obrigada por me seguirem aqui no YouTube, tá? Entrem aí no meu canal, se inscrevam, ativem o sininho, que logo, logo a gente vai postar mais conversas interessantes aqui sobre ciência, tá bom? Tchau, tchau.